A aula de hoje que eu vou dar sobre teoria da relatividade é a primeira vez onde vocês encontram fenômenos que fogem ao nosso senso comum. Então, quando você estuda alguns fenômenos em escalas microscópicas, envolvendo, por exemplo, átomos, moléculas, núcleos, partículas elementares, então, objetos que são extremamente pequenos, a nossa intuição vai falhar. E nós vamos aprender isso quando nós estudarmos o início da teoria quântica e a mecânica quântica, que é objeto das nossas aulas futuras. Um outro lugar, um outro tópico, um outro assunto que foge ao nosso senso comum é quando a gente estuda fenômenos envolvendo objetos que estão se movendo a velocidades muito altas. Bem, muito altas quanto? Quando você está na estrada andando a 180 km por hora e o... Não, 180 também é muito, mas o guarda de trânsito fala, puxa, olha, você estava andando a 180, está com uma velocidade muito alta. Não, não é alta com relação a essas velocidades que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a velocidades altas em comparação com a velocidade da luz, né, com relação a c. E vocês sabem, c é uma velocidade muito alta, 300 mil quilômetros por segundo. Então, nós, no nosso cotidiano, não temos contato exatamente com objetos a 300 mil quilômetros por segundo. Então, a cinemática que você tem que fazer, o estudo da mecânica, todo o seu estudo dos fenômenos a essas velocidades, é diferente do que o nosso senso comum diz. É isso que nós vamos verificar. E aí, justamente, reside a dificuldade, tá? Porque vai fugir ao seu senso comum. Aqui eu mostro para vocês o Anno Mirabilis, ou 1905, do Einstein. Por que esse ano ficou famoso? Porque foi o ano em que Einstein escreveu o trabalho dele seminal sobre a teoria da relatividade, especificamente, vejam, tratando da eletrodinâmica de corpos em movimento, né? Então, isso em 1905. Mas, nesse mesmo ano, ele ainda teve dois trabalhos que foram importantes. Um deles sobre a teoria quântica da luz, com a explicação do efeito fotoelétrico. Por essa explicação, por esse trabalho, Einstein foi agraciado com o Prêmio Nobel de 1921. Então, ao contrário do que vocês podem pensar, ele não ganhou o Nobel por causa da teoria da relatividade. Não, ele ganhou por causa da explicação do efeito fotoelétrico. E um outro trabalho que foi bastante importante na física, uma outra contribuição importante que ele deu, foi um trabalho de física estatística envolvendo o tratamento do movimento browniano, também muito importante, o trabalho que ele fez. Quando você vai estudar relatividade, ou especificamente como nós vamos fazer a mecânica relativística, você não precisa pensar que você vai ter que abdicar de tudo aquilo que você já aprendeu de mecânica newtoniana. Não. A mecânica newtoniana, ela está contida dentro da relatividade. É isso que da mecânica relativística. É isso que eu quis representar fazendo o círculo grande e um círculo pequeno contido dentro do maior. Simplesmente a mecânica newtoniana, ela é o caso limite para o qual tende a mecânica relativística quando você vai para fenômenos a baixas velocidades. Então, você não precisa jogar fora tudo que você aprendeu. Aquilo que você aprendeu é um limite da mecânica relativística para baixas velocidades. Ótimo. Né? Então, devo dizer para vocês, já de antemão, que a mecânica relativística e a teoria da relatividade que nós estamos estudando aqui, ela é a relatividade especial, também chamada de relatividade restrita, que é a de 1905. Einstein fez um trabalho posteriormente em 1915, envolvendo que é, então, a relatividade geral. A relatividade geral nós não vamos tratar aqui, ela envolve a gravitação, o tratamento da gravitação, então já com uma matemática mais elaborada e conceitos mais difíceis. Então, isso está fora do nosso alcance no momento. Nós vamos estudar apenas a parte da relatividade restrita, ou seja, relatividade especial. Tá bem?
o que nós, essencialmente, vamos estudar? Nós vamos estudar a observação, como dois observadores veem um certo fenômeno, se um está em movimento uniforme com relação ao outro. Muito bem, então vamos começar. Devo salientar para vocês que muito antes do Einstein, outros físicos já trabalharam no problema. Cerca de mais de 20 anos antes, Lorentz estudou, Heaviside, Fitzgerald, vários outros pesquisadores se preocupavam com esse problema. Tá? Mas quem deu o fecho da teoria e montou a teoria na forma com a qual nós a usamos hoje foi o Einstein. Esse é o mérito dele, né? E para Einstein, a relatividade restrita, a relatividade especial, repousa em dois postulados. O primeiro postulado, que é o princípio da relatividade, diz o seguinte, que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Enunciado muito curto, muito enxuto, e sobre o qual nós vamos, então, discutir um pouco. Primeiro, esse ponto de leis da física, o que eu estou pensando? Muito bem, esse é um problema que se Newton já discutia, Galileu já discutia. Se eu tinha, por exemplo, vamos pegar a segunda lei de Newton, F igual a ma. Um certo observador, ele está fazendo um experimento, ele verifica que é válida a lei F igual a ma, a segunda lei de Newton. Um segundo observador que se move em relação ao primeiro com uma velocidade uniforme, então uma velocidade constante, ele vai ver aquele mesmo fenômeno e vai falar assim, estou vendo que F' é igual a M a linha, é a mesma lei, né? Nesse sentido, né? As forças podem ser diferentes nos dois referenciais, mas a lei é a mesma. Então, F igual a MA, F' igual a MA', supondo, evidentemente, aqui, agora, no momento, mecânica newtoniana, a massa é igual. Mas isso era um problema que era discutido, então, ao final do século XVII, começo do século XVIII, envolvendo a mecânica. Agora, se vocês se colocarem no tempo ao final do século XIX, Maxwell tinha recém escrito as leis de Maxwell do eletromagnetismo, que era uma coisa recente na época, tinha 20 e poucos anos. Então, a preocupação era a seguinte, será que as leis da eletrodinâmica, as leis de Maxwell são as mesmas para um observador num referencial ou para um observador que se move em relação ao primeiro com velocidade constante? Essa era a pergunta, né? E aí, usando o que se conhecia da época, era um sufoco, porque as leis de Maxwell não eram de acordo com o que você sabia da mecânica newtoniana, das transformações para você passar de um referencial para outro. Ou seja, vou voltar a esse ponto mais tarde, se você aplicar as transformações de Galileu para passar de um referencial para outro, as suas leis de Maxwell num referencial não são as leis de Maxwell no outro referencial. Começa a aparecer um monte de termo que não tem nada a ver com aquilo que você observa. Então, era um indício de que a coisa não ia bem, que precisava mexer, né? Que ou a lei de transformação está errada, ou o Maxwell está errado, as equações de Maxwell estão erradas, alguma coisa não estava casando no entendimento. Muito bem. Vejam o primeiro postulado. O postulado é ótimo, né? Porque você não precisa provar o postulado. Você acredita no postulado e paga para ver o que vai acontecer posteriormente. Essa é a ideia. Então, vamos postular. As leis da física não são as leis da mecânica, não são as leis do eletromagnetismo. São todas. Ele está generalizando a ideia anterior. Então, generalizando e falando, as leis da física são as mesmas para um observador e para um observador em movimento uniforme em relação a esse. Então, generalizou, não é mecânica, apenas são as leis da física, são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Eu vou explicar já o que são referenciais e o que são inerciais, por que são inerciais, mas em essência vão ser referenciais que um se move em relação ao outro com velocidade uniforme. E quando eu falo velocidade uniforme, é velocidade vetor, né? Não é o módulo, é o vetor uniforme. Tá? O vetor
velocidade de um referencial em relação ao outro é um vetor velocidade constante. Então, essa é a primeira lei. A segunda lei diz respeito à velocidade da luz. A velocidade da luz é a mesma, tem o mesmo valor em todos os referenciais inerciais, independente da fonte, e da velocidade da fonte, independente do observador. É constante, é C, no vácuo, evidentemente. Porque se eu puser a luz se propagando no meio, aí a velocidade não vai mais ser C, é C no vácuo. Ótimo. Então, temos aqui dois postulados. O que nós fazemos? Nós adotamos a seguinte postura. Nós vamos aceitar os postulados. Vamos ver o que acontece em decorrência de aceitarmos esses postulados. Nós vamos examinar quais são as consequências desses postulados. Vamos checar, conferindo com o que nós observamos em experimentos, se esses postulados nos levam a conclusões que são consistentes com aquilo que a gente observa ou se levam a alguma inconsistência. Se você observar uma inconsistência, você vai falar assim, eu vou ter que mexer no postulado, meu postulado não está bom. Mas até agora, e nós já fazemos, então, 100 mais os 9 anos desde 2005, nós não temos ainda uma inconsistência. É a razão pela qual nós ainda usamos a teoria e funciona, tá? Beleza. Claro que há discussões. Claro que há bastante discussões sobre a necessidade ou não de fazer. Há alguma outra maneira de fazer o tratamento que contorne a necessidade de fazer postulados? Então, isso é uma questão epistemológica, não é uma questão agora nossa aqui no momento. Nós vamos aceitar e pagar para ver. Vamos ver se funciona, vamos ver o que dá. Claro que se a relatividade, do jeito que nós a conhecemos e a aplicamos, não funcionasse, vocês jamais iriam conseguir, por exemplo, fazer o feixe de prótons que circula no LHC a uma velocidade altíssima e um diâmetro que é pequeniníssimo. Fazer encontrar o feixe que circula na direção oposta e colidir no ponto que você quer, que é onde está o seu detetor, e não bater na parede, num perímetro que é de 27 quilômetros. Então, você tem que saber a descrição da órbita, onde é que estão esses elétrons, com uma precisão altíssima. E esses elétrons estão, sim, com frações de velocidade 0,999, lá vai pedrada, C. Estão com velocidades altíssimas. Então, se não funcionasse, você ia dar com o burro na água, porque você ia fazer um próton circular aqui, o outro circular aqui, cadê? Não ia colidir. E funciona. Então, vamos voltar um pouco para o primeiro postulado, onde eu disse que todas as leis da física são as mesmas em referenciais inerciais. Vejam, se todas as leis são iguais, se escrevem da mesma forma, dizer que as leis da física são as mesmas quer dizer que a relação entre as grandezas na sua lei é a mesma. Né? Por exemplo, F igual a MA, F' igual a MA', se a massa for igual. É um exemplo. Então, você define um sistema de referência inercial, é aquele em que vale a lei da inércia, primeira lei de Newton, em que um corpo, na ausência de forças, ele continua no estado de movimento que ele está. Se ele estiver parado, não tiver nenhuma força atuando sobre ele, ele vai continuar parado. Se ele estiver em movimento uniforme, não tiver nenhuma força acelerando ou retardando o corpo, ele vai continuar na velocidade uniforme dele. Tá? Então, o exemplo típico de discussão que é feito é o seguinte. Imagine que você está num barco ou num trem, dentro do trem e o trem andando com velocidade uniforme. E você vai fazer um experimento, digamos, jogar bola, bater bola, fazer colisões de bolas, bater bola na parede, problemas de mecânica assim. Então, se você vai observar esses fenômenos e achar as relações entre as grandezas. Se uma pessoa que está do lado de fora do trem observar o mesmo fenômeno, vai ver a mesma lei. Mas o ponto é, se é a mesma lei, o cara que está dentro do trem, obviamente, por favor, fechem as janelas, porque se a janela estiver aberta, você vai ver as coisas passando. Fecha a janela
e ele faz o experimento e o trem está em velocidade uniforme, ele não vai saber que o trem está em velocidade uniforme, porque ele está parado em relação ao trem. Ele vai fazer o experimento dele normal, ele não consegue identificar que, ele tá que o trem está em movimento uniforme. Em essência, o que isso quer dizer é que você não tem um referencial privilegiado. Não tem um que você... que precisa escolher esse, porque esse é o absoluto, esse é o melhor do que os outros. Não, porque todos os referenciais que se movem um em relação ao outro com velocidades uniformes, todos vão dar as mesmas leis, vão ser todos equivalentes. O meu orientador, que era o professor Lattes, ele falava assim, não existe referencial Papai do Céu. Não, o referencial Papai do Céu, para ele, na ideia dele, era um referencial privilegiado. Não, não tem. Né? Eu posso, é claro, definir um referencial da maneira que eu quero, mas não há nada que faça eu preferir um em relação ao outro. Essa é a ideia. Tá? Todos os referenciais aos quais você vai referir o seu movimento, se forem inerciais, eles são perfeitamente bons. Não tem um melhor do que o outro. Bem democrático. Claro que eu falei movimento uniforme, mas eu estou falando movimento retilíneo uniforme. Não pode ser um movimento circular uniforme. Porque circular, ele é acelerado para ele poder, o provetor velocidade virar. Tem uma aceleração. Então, entrou alguma coisa em movimento de rotação, dançou. Não é mais inercial. Tá? É só aviso. O que significa que os problemas que nós vamos tratar são extremamente simples. Não tem nenhum movimento circular. É simples. Tá, todos os referenciais de movimento relativo uniforme serão, então, equivalentes para a formulação de todas as leis físicas, já que as leis físicas vão ser as mesmas em todos os referenciais inerciais. Então, não tem por que eu preferir um ao outro. Muito bem. O que quer dizer um sistema de referência? Para eu dizer que uma partícula está se movendo, eu preciso dizer, bem, ela está mudando de posição. Bem, então, se eu digo que ela muda de posição, eu tenho que dizer, eu tenho que especificar essa posição da partícula num sistema de referência. Eu tenho que dar as coordenadas dessa partícula. Tá? Então, por exemplo, eu pus aqui um ponto no espaço e eu sei dizer, esse ponto tem a coordenada x e y nesse referencial, pus aqui o eixo. Claro que eu não desenho o eixo z, mas eu poderia desenhar o eixo z saindo da lousa, mas infelizmente a tela é bidimensional, então eu só desenho o x, desenho o y para dar a posição xy desse ponto. Mas eu pus também um relógio, porque eu tenho que saber aonde a partícula está, eu tenho que saber a posição e tenho que saber também aonde ela está, em qual instante. Então, eu tenho que ter um relógio. Então, por isso que está desenhado aqui. Bem, o sistema de referência vai ser mais do que isso, né? Mas vamos, antes de chegar nisso, falar do que eu caracterizo um evento, um acontecimento. Pode ser, eu pus aqui, na anterior eu tinha posto um ponto, aqui há uma explosão que acontece no ponto XA, YA, no instante TA. Tá? A explosão é um acontecimento. Então, eu digo, aconteceu em tal lugar. Ou pode ser o quê que eu dei? Passagem de um pulso de luz por uma posição, por um ponto no espaço, alguém acendeu uma lâmpada, uma colisão de duas partículas, uma explosão ou um átomo que está decaindo, sofrendo um decaimento espontâneo. Pode ser um acontecimento, pode ser o passarinho que está aqui andando na sala, onde é que ele está? Está na posição tal, tal, no instante tal, tal. Enfim, alguma coisa, um acontecimento. E eu preciso dizer, então, atribuir para esse acontecimento as 3 coordenadas espaciais e uma coordenada temporal. Então, agora, nos próximos 3, 4 slides, eu vou discutir exatamente a ideia das coordenadas e do tempo. Ó, o passarinho está aqui, está na posição XA, YA. Digamos que eu diga que ele está a 1,4 metros da origem em X, 3,3 metros em Y, 0 em Z, então está no plano XY, e no instante 27 segundos, sei lá, qualquer número, só dei um exemplo. Então, essas 4 coordenadas, as 3 espaciais
e mais o tempo me caracterizam, então, perfeitamente aonde está aquele passarinho naquele instante. Para um outro observador, suponhamos que eu fiz no slide anterior, eu dei a posição do passarinho, naquele referencial que eu chamei S. Esse aqui, olha, dos eixos gordos, que é o X e o Y, é o referencial que eu chamei, batizei, porque eu quis, de S. Então, tem um observador em S que deu aquelas 4 coordenadas, as 3 espaciais e a temporal, para o passarinho. Agora, suponha que tem um outro observador que se move com relação a S. Vai ser o S', vai ser o sistema de referência S', que eu, supostamente, no meu exemplo, desenhei andando com velocidade V para a direita, numa simplificação bastante comum, que é supor que o referencial que se move paralelamente a um dos eixos do que está desenhado aqui como parado. Tá? Não precisa ser assim. Esse V aqui não tem necessidade nenhuma de ser na direção X, ele pode ser numa direção qualquer aqui. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma rotação dos eixos para que fiquem paralelos àquela direção. Me dá o trabalho da rotação. Mas a rotação eu sempre posso fazer, porque, por hipótese, eu não pus gravitação aqui, todas as minhas direções são iguais. O meu espaço é isotrópico, então eu posso rodar o que eu quiser. Então, para não ter que rodar, eu já pus o meu eixo X', né, que é o eixo magrinho aqui, ele está apontando na mesma direção de X. Eu escolhi isso para me facilitar a vida, mas não é necessário. Então, o mesmo evento que foi visto pelo observador no referencial S, que tinha coordenadas X, Y, Z e T para o referencial S, vai ter no referencial S' as coordenadas X', Y', Z', T'. Então, eu quero saber, justamente o que eu estou procurando, é como que eu passo do X, do Y, do Z e do T para o X', Y', Z', T'. Né? Que aí é o mesmo passarinho, ou é a mesma explosão, é o mesmo átomo decaindo. Não são 2 acontecimentos. Tá? É um acontecimento visto por um observador que está no referencial S e visto por um observador que está no referencial S'. É o mesmo evento. Então, exatamente o que nós queremos comparar, o que um observador vê e o que o outro observador vê do mesmo evento. É isso que nós queremos comparar. Então, primeiro nós vamos entender como é que um observador vai medir as coordenadas espaciais e as coordenadas temporais de um determinado evento. O que eu vou fazer agora é uma ideia, é uma coisa abstrata. Eu não preciso fazer isso realmente, realizar concretamente no laboratório. Vocês podem imaginar um sistema de coordenadas em que você tem todo o seu espaço coberto por um reticulado, uma grade cúbica tridimensional. Só que essa grade pode ser absolutamente tão densa quanto eu quiser, porque eu estou imaginando, eu não vou realizar. Né? Algo como aqui, como um quadriculado, que aqui está bem esparso, é um quadriculado de meia em meia unidade do que eu pus aqui, não pus em unidade nenhuma, mas eu posso imaginar esse quadriculado aqui. Na lousa eu desenho um quadriculado. No espaço tridimensional, isso aqui é uma grade cúbica, né? E eu posso fazer a grade cúbica com espaçamento de 1 milímetro, com espaçamento de meio milímetro, com espaçamento de 1 centímetro, não importa, eu posso fazer tão denso quanto eu quiser. Eu imagino o quadriculado. Eu estou imaginando o quadriculado, estou vendo o quadriculado aqui, estou vendo uma lâmpada, e tendo o quadriculado, está tudo parado aqui, não tem ninguém se mexendo. Tendo o quadriculado, eu sei dizer qual é a posição X. Eu sei dizer que está na posição X igual a 2 unidades e Y igual a 1 unidade. Então, tendo o quadriculado, isso é praticamente uma régua, né? Porque eu sei dizer com qual coordenada, em qual ponto que a lâmpada está, ou que o passarinho está, ou que a explosão aconteceu. Então, isso me dá X e Y. Fácil. O problema pior é para o tempo.
Então, para o tempo, eu vou imaginar que em cada ponto da minha grade eu tenho um reloginho. De novo, eu estou imaginando, eu estou apenas imaginando que em cada ponto eu tenho um reloginho. E aí, a hora que eu tiver a lâmpada naquele local, eu preciso imaginar o reloginho naquele local, quanto que ele está marcando. Tá bem, então eu desenhei em cada ponto do quadriculado, não desenhei em todos, mas não tem nenhuma... Posso pôr um relógio em todos, não desenhei para não ficar muito cheia a minha imagem. Quem tem um relógio? Que horas são, por favor? 7h37. 7h37. No meu são 7h38. Que horas são, por favor? Ninguém tem relógio? Que horas são no seu, por favor? 7h30, perfeito. Quanto que é o seu? 7h39. Bateu com o meu agora. O seu? 7h30. Ah, celular não vale. É muito sofisticado. Quem mais tem relógio? 7h39. Tá. Mas alguém tinha um relógio que estava bem diferente, né? Então, vocês veem que o problema do relógio é bastante crítico, porque nós temos que sincronizar os nossos relógios. O vulgo, acertar os nossos relógios. Se os nossos relógios não estiverem certos, como é que eu vou poder conferir tempo com você? Né? O meu está andando... Vamos supor que ele está adiantando, o meu relógio está adiantando, como é que eu vou saber medir intervalos de tempo entre dois acontecimentos? Se meu relógio não está casando com o seu, como é que eu vou comparar? Eu tenho que acertar os relógios. Então, isso em relatividade é sincronizar relógios.